eu quero te perguntar uma coisa. Você já passou por esse sentimento antes? Tu quer falar alguma coisa em inglês, in English, 100% in English, só que aí tu fica traduzindo tudo na sua cabeça. Como é que eu falo essa frase aqui em inglês, sempre traduzindo? Imagina só a seguinte situação. Isso aqui que eu acabei de desenhar é o seu pensamento. E aqui, gente, eu tô falando de quando você é a baby, quando você é só um bebê. Tá vendo? Nosso pensamento, ele é uma coisa o quê? Organizada? Não é, né, gente? E aí, when you are a baby, quando você é um bebê, o seu pensamento, ele não tem idioma. Você não tem ainda words na sua cachola. Você não sabe expressar o seu pensamento no formato de fala. Quando você começa a dar ali, ó, seus primeiros passos na vida, I don't know, maybe when you are 3, 4, 5, 6 years old, o seu pensamento, ele começa a ser expressado pela via do português. E você começa a aprender a expressar o seu pensamento através da via. Por isso que eu botei uma road aqui, ó, botei uma estrada do português. No decorrer do seu dia a dia, da sua convivência, das suas experiências, você vai aprendendo o quê? Words, vai aprendendo palavras, vocabulary, né? Você vai aprendendo expressions, expressões, phrases, frases, sentences e assim por diante. E aí você começa a expressar o seu pensamento, os seus desejos, as suas vontades e você começa a aprender a fazer isso daqui em português. Então, o seu pensamento, ele começa a se acostumar a seguir o caminho do português. Então, quando você faz isso daqui, você está falando dos seus desejos e você está se expressando. Qual que é o objetivo, gente, de um idioma? É você se comunicar com outras pessoas, é você se relacionar. Agora, aqui no inglês é muito relativo. Por exemplo, tem gente que começou a ter o primeiro contato com o inglês quando a pessoa tinha, sei lá, 8 years old, 8 anos de idade. Teve gente que tá começando agora com 50 years old. Então isso aqui é muito relativo, mas independente da sua situação, você começou a conhecer uma nova road, uma nova estrada. Você viu como as cores estão clarinhas? Então essa road aqui é do português, ó, madura já, né, ó, bem com cores vívidas. Você já tem muita experiência aqui. Na real, o seu pensamento, ele só conhecia essa via. Ele não conhecia essa daqui. Essa aqui é uma via desconhecida, por isso que ela tá bem clarinha. E essa aqui, então, é a via do inglês. Quando você começa a dar os seus primeiros passos com o inglês, você vai começar a aprender o quê, gente? O que vai ter nessa via? Words. Igual foi lá no português. Expressions. Com sentences, com frases. E opa, o que era desconhecido para você passou a existir essa via. Então, quando você tá ali no início da sua jornada com o inglês, eu tenho ali 1, 2, 3 meses com inglês, já existe meio que o caminho, só que o seu pensamento ele não tá acostumado a fluir pra cá. Por mais que esse caminho ele já exista, o seu pensamento, ele vai sempre tender a vir por cá primeiro. E por que ele faz isso? Gente, é questão de cômodo. Você tem mais palavra aqui, você tem mais frase aqui, mais pronúncia aqui. Aí, o que o seu pensamento ele faz? Segue o caminho do português. Ele vai dar essa volta. Alguém vai perguntar alguma coisa pra você, por exemplo. O seu pensamento, ele não vai conseguir, gente, vir direto pra cá. E vocês estão entendendo agora o porquê. Então, o seu pensamento, ele é expressado em português. Tá vendo essa curvinha aqui, ó? Esse momento aqui é quando você pensa assim, como falar isso em inglês. Aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, esse momento aqui, ó, da curva. Pra aí sim ele pegar a via do inglês e aí você conseguir se expressar em inglês. Você conseguir responder aquela pergunta que te fizeram. Todo esse away aqui que acontece, ele exige o que de mim? Time. Tempo. Percebe que eu vou demorar um pouco mais para eu poder formular a minha frase? Eu vou demorar para poder responder a pergunta que me fizeram? Eu vou demorar para poder fazer a pergunta que eu queria lá na viagem? É porque eu sou lerdo? Não. Esse é o processo natural. O seu pensamento, que ele pode vir no formato de uma pergunta, de uma resposta, de um questionamento, de uma observação, ele vai passar por esse rolê aqui. E tá o quê? Tá tudo bem. Observa que aqui nesse primeiro momento, quando você começou lá a praticar o seu inglês,
inglês. Então esse é um primeiro cenário. Olha a curva que se faz. O pensamento vai lá embaixo, aí você, caraca, como é que eu falo isso em inglês? Aí sobe. Num cenário de número 2, olha o que já vai começar a acontecer. Quer dizer, você agora, sei lá, de repente com uns 4, 5 meses ali já estudando inglês, com passo a passo bonitinho, curtindo a sua jornada, olha o que vai começar a acontecer. Começa a haver um encurtamento. O meu pensamento, ele não vai precisar mais chegar lá embaixo, como é que eu falo isso em inglês, para depois subir. Não, ó. Ele começa a pegar meio que um shortcut, um atalho. Nesse cenário de número 2, que isso aqui é o quê? Sei lá, de repente você 4, 5 meses estudando ali, bonitinho, numa frequência legal, numa frequência boa, tendo contato, estando ativo ali com o inglês, a sua road do inglês, a sua estrada do inglês, olha, ela já começa a ficar mais delimitada, mais colorida. E aí, o que vai acontecer? Se isso aqui me pedia um tempo 3, aqui eu já vou ter o quê? Um tempo 2. Eu vou falar mais rápido. Quando eu falo em falar mais rápido, gente, não é atropelando as palavras, não. É a velocidade do raciocínio. Aí, num cenário de número 3, olha o que já começa a acontecer. Quer dizer, você ali já com 6, 7 meses estudando. Cara, o inglês já faz parte ali da sua rotina. Olha como o atalho, ele vai mais rápido ainda. Mas tu tá percebendo que tu ainda tá vindo aqui no português? Aqui, gente, você chega numa maturidade, você chega numa bagagem que, olha aqui, olha a via aqui do inglês. Bonitinha. O seu pensamento, a sua resposta, a sua pergunta, ela tem total capacidade de percorrer o caminho do inglês. Assim como acontecia aqui com o português. Tá vendo que esse vermelho aqui, ele tá um vermelho mais opaco? Não é à toa. O que eu quero te mostrar aqui é pra realidade de que o seu caminho do português, ele sempre vai ser mais conhecido. Você sempre vai conseguir dirigir, você sempre vai conseguir lidar melhor com isso daqui do que com isso daqui. Porque afinal, essa aqui é a sua second language. A sua primeira, a sua number one é o português. Ninguém vai mudar isso daqui. Sabe qual que é o cenário que eu acredito que isso pode inverter? Um brasileiro, de repente, que foi morar fora, e ele mora fora lá, cara, mas é muitos anos, é 10 anos que o cara mora fora, e ele só se comunica em inglês. Tipo assim, o português é esquecido. Ele fala em português uma vez a cada 15 dias com os parentes. O resto é tudo 100% in English. Mas você concorda que é um caso muito específico, porque você não vai querer parar de falar com seus parentes, com seus amigos. E entenda, o inglês, ele vai ser sempre aqui pra você a sua second language. Não cria a expectativa de equiparar isso daqui de uma vez ou num curto espaço de tempo. O seu objetivo é deixar isso daqui, deixar o seu inglês aqui bom, ótimo, num nível que você fala assim, cara, o que eu preciso falar em inglês aqui eu consigo e tô sempre aprendendo. Então, aqui você já consegue pegar esse atalho diretamente. Então, esse rolê de não pense em português, não traduza, não existe esse botão que você clica. Esse é o processo natural. O que você vai fazer? Ganhar cada vez mais maturidade dentro do inglês, até que chega uma hora que, opa, você consegue pegar um atalho e aí vai fluindo mais rápido. Seu cérebro, ele consegue trabalhar nessas duas frequências.